queria entrar numa parte mais didática, tá? No nosso último encontro, você falou muito sobre a questão das novas centralidades do shopping center. Explica o que é isso. Isso é uma outra linha que a gente gosta, estuda e olha aqui dentro do estúdio. Existe, ou seja, quando você olha as cidades têm uma lógica de crescimento e desenvolvimento que são pautadas, por um lado, pela sociedade. Vou dar um exemplo. As pessoas, São Paulo, de repente, invade a Avenida Paulista e ela vira uma via pública aos fins de semana. Agora, não sei se você sabe, desde o Anhangabaú e agora tem outras ruas que estão sendo estudadas de virar áreas de... Então, assim, isso é uma manifestação da população que toma essa rua. Tá. Então, isso é uma questão... Ou seja, elas estão pedindo áreas públicas. Né? Elas estão pedindo parques, a cidade precisa de mais áreas desse tipo. Então existe esse movimento que é muito gradual. Dentro da transformação das cidades, dentro do urbanismo, existe um tempo. E esse tempo é um tempo muito mais dilatado do que um edifício. Né? Existe uma inércia muito grande nas questões urbanísticas dentro das cidades. E da mesma forma, o papel do poder público dentro disso, mesmo no regulamento, nas leis, faz um papel importante, mas é uma transformação muito gradual, né? E a gente, dentro dos projetos que hoje o escritório trabalha muito com centros comerciais, mas a maior parte desses projetos são projetos de uso misto. Um centro comercial já não é só um centro comercial, e um uso misto sempre tem algo de varejo comercial. Então, hoje os nossos projetos, grande parte, são projetos de uso misto. E esses projetos de uso misto, eles acabam ocupando áreas que já são destino e que se construíram ao longo desse desenvolvimento das cidades. Então, são áreas consolidadas, são áreas comerciais ou áreas corporativas de trabalho, onde as pessoas vão trabalhar ou vão comprar, e que agora isso começa a se misturar. A cidade é uma cidade mista, as cidades se constroem dessa forma, né? Diferente de como o urbanismo modernista quis colocar, que a cidade se transformar, a cidade era dividida em setores, né? O setor de morar, o setor de comprar, o setor de trabalhar. A cidade naturalmente, isso se demonstrou ao longo dos anos, a cidade se constrói através de fazer tudo isso ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então a grande diferença das cidades mais confortáveis ou as cidades com melhor qualidade de vida das outras é exatamente isso, é a proximidade, eu ter que me locomover menos, eu fazer a vida das pessoas que moram lá mais fáceis, né? Por que eu estou falando isso? Para te responder a pergunta do shopping center e da centralidade urbana. Então a gente começa a entender que o centro comercial tem um papel importante na hora da definição dessas novas centralidades. Eu faço um parênteses muito rápido, porque senão a gente estaria aqui falando muito tempo sobre isso, e é um assunto que eu quero tratar isso depois e desenvolver um pouco mais esse assunto, que é um assunto que interessa muito em olhar e estudar. Para a gente poder inovar, a gente precisa olhar o passado, a gente precisa olhar a nossa história e como a gente chegou até aqui. Para a gente poder pensar ou imaginar o futuro, a gente tem que entender como a gente chegou até aqui. E falando um pouco dessa relação, desde o Estatuto das Cidades, que definiu quais eram os parâmetros para desenvolvimento dos planos diretores da cidade, houve uma mudança significativa. Isso já faz um tempo e agora a gente vai vendo os reflexos sobre isso. As cidades passaram de crescer vetorialmente, ou seja, nos vetores de crescimento. Sempre quando você contratava, você pensava um empreendimento novo, você falava, qual que é o vetor de crescimento da cidade? O vetor de crescimento, então, lá é que nós vamos pôr um shopping novo. Essa era a dinâmica de toda a pesquisa, né? E isso está mudando um pouco essa dinâmica. As cidades deixaram de pensar desse crescimento orgânico vetorial para pensar em crescimentos dentro das novas centralidades urbanas. E essas centralidades são áreas que já existem, né? Isso tem uma teoria, é uma teoria que baseia o Estatuto da Cidade, e isso baseia os planos diretores dos municípios, e agora a gente está vendo isso. Um exemplo
é o desenvolvimento imobiliário, um incentivo ao desenvolvimento imobiliário próximo às áreas que têm infraestrutura urbana. Né? Então a gente volta a olhar para os nossos centros. Né? Esse é o próximo passo, a minha esperança é o próximo passo. Nós já estamos caminhando a isso. Hoje, se você visita qualquer centro histórico de qualquer capital, de qualquer estado brasileiro, você vai ver degradação, abandono, né? Você vai ver ali sempre um estado que nós abandonamos aquilo para ir para seguir esse vetor de crescimento. Exato. Então, retomar esses núcleos que já têm infraestrutura é um pouco para onde a gente está caminhando hoje, a passos lentos, mas é onde caminha o urbanismo atualmente contemporâneo. É uma sustentabilidade, na verdade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ou seja, é usar recursos que já estão implementados. É retrofitar, é reutilizar, é você investir menos e recuperar aquilo onde tem mais infraestrutura. Houve investimento em algum momento, e esse investimento acabou ficando obsoleto. Né? Entendi. Então existe esse movimento. E aí onde entra o shopping centers? Se você olhar as dinâmicas, os centros comerciais estão desenvolvidos onde antes eram os vetores e agora são centralidades urbanas. Né? E aí você começa a transformar isso olhando esse entorno dessa população. Então a gente permeia todo esse assunto que nós falamos hoje em cima dessa ideia. Então eu vou dar um exemplo muito claro disso. Dentro da cidade de São Paulo, a gente está trabalhando em vários projetos desse tipo. Então quando a gente olha um centro comercial, por exemplo, num bairro como Moema, que é um bairro que para mim é um dos bairros mais interessantes de São Paulo e está muito dentro desse conceito da cidade dos 15 minutos, que vem se desenvolvendo na Europa, que, né, são tendências que acabam vindo do mesmo lugar, que é retomada da comunidade, né, retomada daquela questão da pequena escala, do humano. Então a ideia da cidade de 15 minutos é uma ideia da cidade confortável, focado num perímetro onde a pessoa fisicamente pode caminhar. Né? Nós estamos falando, de novo, de quais as limitações das pessoas. A ideia é que nesses 15 minutos elas possam fazer todo um trânsito ali perto da sua casa, hospital, Ou seja, escola. você possa levar a sua vida dentro de um raio de 15 minutos. Você pode fazer tudo andando da sua casa. Olha que interessante. Essa é a ideia. Isso já é uma tendência. Sim, isso acontece. Hoje, Paris, Londres, Barcelona, todas as grandes cidades europeias e agora outras cidades, a Ásia também, Estados Unidos começa a criar planos de 15 minutos, de centralidades urbanas de 15 minutos, para poder dar qualidade de vida às pessoas que vivem lá. Né? Interessante. Então nós estamos falando em humanização da cidade. Nós estamos falando em transformar o espaço urbano em lugar urbano. Que interessante. Né? E aí, e o papel dos empreendimentos de uso misto é ser o core dessa comunidade. É o ponto de encontro. Então, se você olhar a ideia, e tem um conceito muito interessante que é a retomada do centro tradicional da cidade, que é o bucólico, quando você pensa uma cidade com a praça, o coreto e a igreja, e a comunidade se encontra, é a mesma ideia. No final, é a mesma ideia, a retomada disso. E a centralidade urbana começa a fazer esse papel. Então, o centro comercial é o ponto de encontro dessas pessoas. A partir daí, já não é a caixa fechada, modelo americano, essas paredes, né? Voltando no meu exemplo. Então, se você pega um bairro como Moema, que eu tenho um centro comercial no centro do bairro, no modelo americano, fechado com ar-condicionado, e que não se relaciona com aquele público, nós temos aí uma incompatibilidade. Quando eu transformo aquilo num centro de uso misto, onde eu gero emprego, tenho trabalho, as pessoas moram, compram, se divertem, vão jantar, estudam, vão no médico, o centro comercial dentro... Claro, é muito hipotético, muito distante a gente comparar uma cidade grande e complexa como São Paulo com uma cidade como Paris, né? Mas essas tendências de alguma maneira podem acontecer. E a ideia, quando a gente fala, isso acontece, a gente pode falar de Moema, de um centro comercial no meio de Moema, que abre as suas portas, que tem restaurantes, que encontra essa comunidade desse entorno dos 15 minutos lá dentro, e que essa sua vida acontece ali fora, como isso pode acontecer em um centro comercial, na periferia, num outro bairro periférico, onde a vida
tem a mesma dinâmica. Não, e faz todo sentido, né? Quando você fala de usar essa infraestrutura que já existe, Exato. obviamente por questões até imobiliárias, de valorização imobiliária, a cidade tenta criar novos centros justamente para poder desenvolver essa valorização, mas voltar um pouco, utilizando aquela infraestrutura que já existe, conectando a sociedade nesses 15 minutos, eu acho que, além de sustentável, é, sem dúvida alguma, fundamental para a qualidade de vida.